Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui, mais uma aula de continuidade sobre o nosso tema aí de sistema operacional, que é o tema que a gente tem trabalhado ao longo desse mês, né, dessas semanas aí. Pessoal, a gente falou semana passada sobre a questão da interface gráfica, né? E essa semana nós paramos aí na parte referente ao prompt de comando, né? Onde eu comecei a falar para vocês que houve um tempo em que não tinha interface gráfica dos computadores, né? Então, assim, a gente sabe que a interface gráfica é toda a parte visual do sistema, né? Tudo aquilo que a gente vê, o sistema ali abrindo, as pastas, as barras, né? Enfim, tudo isso é a interface gráfica. Aí eu falei para vocês que houve um tempo que não tinha interface gráfica, né? Então a gente tem aí na foto um computador bem antigo, né? Provavelmente dos anos 80, tá? A gente consegue ver um monte de letra, de número aí na tela. Aqui do lado tem também outro exemplo melhor de como que seria isso aqui, né? E tá assim, ó, para realizar qualquer coisa de um computador, você tinha que digitar comandos. Então, a primeira máquina que tinha uma interface gráfica, né, foi o Macintosh, que é um computador da Apple de 1984. Até então, como é que a gente fazia? A gente tinha que digitar comandos. Esses comandos eram, claro, em inglês, né, porque toda essa parte de programação, né, de informática o berço disso daí é a parte europeia, né, norte-americana. Então aqui, como é que a gente fazia, né, na época para poder resolver? Então, se eu ver aqui no Windows, ainda existe ainda, eu consigo acessar o prompt de comando. O prompt de comando é isso aqui, ó. É uma linha de comando, é uma tela onde ali eu vou digitar o comando do que eu quero que o computador faça. Qualquer coisa que eu quero que o computador faça. Tudo que eu faço pelo computador através do mouse, através, né, do uso normal, eu consigo fazer aqui pelo prompt de comando também, né? Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma calculadora, é só escrever calc, que vai abrir uma calculadora para mim. Se você olhar aqui, ó, ele vai abrir uma calculadora. Vou conferir aqui. Fazer de novo aqui. Calculadora abriu, tá? Então, várias coisas que eu consigo fazer aqui no prompt de comando. Se eu quiser saber qual a rede que eu estou usando, consigo digitar esse comando e saber. Se eu quiser criar uma pasta, apagar uma pasta. Então, tudo isso eu vou conseguir fazer através do prompt de comando, tá bom? Então, prompt de comando é onde eu vou entrar com os comandos para que o computador realize a tarefa para mim. Então, antigamente, os computadores eles só tinham essa forma de realizar qualquer tarefa. Não tinha uma interface gráfica, tá? Então, se eu quisesse criar uma pasta, criar um novo arquivo, qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu precisava saber quais eram os comandos. Isso dificultava muito, né? Com certeza dificultava muito o uso do computador para as pessoas, visto que o computador ele acabou, você tinha que ter um conhecimento muito grande da informática, dos nomes, né, dos termos, né, porque o comando, se ele for digitado qualquer letra errada, ele não vai para mexer no computador, né? Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos criar, né, uma forma lúdica, uma forma gráfica, uma forma mais simples para que as pessoas possam usar o computador, né? Porque a ideia é que o computador fosse incluído, fosse aproximado de todas as pessoas. Bom, então, nesse caso aí, eles usaram a interface gráfica, né? Você já deve ter ouvido falar naquela frase assim: você quer que eu desenhe? Né? Geralmente a gente fala isso quando a pessoa está com dificuldade de entender o que a gente está falando. E essa que é a intenção da interface gráfica, né? Para que você não precise ficar gravando aquele monte de código, aquela dificuldade toda, você tem uma interface hoje que pega tudo isso que está essas linhas aqui, ó, que a gente tinha que digitar na mão e converte para essas formas aí gráficas que são muito mais fáceis de compreensão. A gente não pode esquecer que o comando ele continua, né?
quando você está criando uma pasta, você está ali criando uma pasta pela interface gráfica, mas você não deixa de atrás disso ter um comando aí rodando, tá bom? Só uma forma que o computador encontra para facilitar para você, tá bom? Bom, e aí agora nós vamos começar a falar um pouquinho de quais são os três sistemas, os principais sistemas operacionais para o computador. Professor, só tem três sistemas operacionais para computador? Não. Mas quais são os três principais? Então nós temos aí primeiro o Windows, que é o vencedor, né? O Windows, pessoal, ele é o que eu sempre digo, ele é o vencedor, né? Ele é o sistema mais vendido, mais pirateado, mais usado, entendeu? Mais falado de todos os tempos. O Windows aí realmente ele está muito à frente ainda em questão de números dos outros sistemas, né? Todo mundo com certeza já usou o Windows alguma vez na vida. Depois nós temos o Mac OS, que é o sistema operacional da Apple, desenvolvido para computadores da Apple, tá? É um sistema bom, porém nem tantos usuários usam, né? É um sistema ainda pouco usado, porque é um sistema restrito a essas máquinas, e a gente sabe que não tem, né? Nem todo mundo tem condição, principalmente aqui no Brasil, de comprar uma máquina da Apple, tá bom? Mas é um sistema bom também. E aí eu botei o Ubuntu, que é uma versão do Linux. Daqui a pouco eu vou falar, já vou falar um pouquinho sobre o Linux, mas o Ubuntu é uma versão do Linux. O Linux ele tem várias versões, né? Ele tem o Ubuntu, ele tem o Mandriva, ele tem o Fedora, né? Ele tem várias versões ali, porque o Linux, como é que funciona o Linux? Ele basicamente ele é um núcleo, né, de sistema. É como se fosse a massa da coxinha, né? A gente tem a massa da coxinha, com a massa da coxinha você faz o risole, você faz a bolinha de queijo, né? Com aquela mesma massa você consegue fazer outros pratos, vamos dizer assim. E aí aqui com o Linux é a mesma coisa. O Linux ele é como se fosse a massa. E Ubuntu, Mandriva, enfim, todos esses aí são como se fossem os salgados derivados daquela massa, né? Então o Linux ele é um núcleo do sistema, ele é uma kernel do sistema, tá? Que em cima dessa kernel do bruto as pessoas vão fazendo os sistemas, tá? O Windows ele é pago, o Mac ele é pago e o Linux aí é só a versão Ubuntu, mas todas as versões do Linux, mesmo as que não sejam Ubuntu, elas são gratuitas, tá bom? Então aí nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos, pessoal, dar ênfase aqui no sistema operacional Windows, tá? Que é o sistema que a gente usa na escola, é o sistema que com provavelmente 95% de chance é o que você tem na sua casa, tá bom? E no seu trabalho também, se você não usa o computador ou se você vai usar, é bem provável, é quase 90% de que você vai estar usando aí um Windows. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai dar ênfase no Windows, que é o sistema mais conhecido, tá? Bom, então pessoal, eu vou deixar aqui para vocês agora as 8 principais características do sistema Windows, tá bom? Então olha a primeira característica, desculpa, software proprietário. Segundo, pertence à Microsoft. Terceiro, interface gráfica. 4, multitarefa. 5, multiusuário. 6, multisessão. 7, plug and play. E 8, kernel. Tá bom? Então essas são as 8 principais aí características do sistema Windows. E aí, então, pessoal, nós vamos agora falar sobre as 8 principais características do sistema Windows, tá bom? Então, tem aí. A primeira característica é software proprietário, pago, né? Bom, o que isso quer dizer? Significa, pessoal, que o Windows ele é pago, né? Ele é um software que ele não é gratuito. Você vai ter que comprar ele através de uma licença da Microsoft para isso, tá? Então ele é um software aí pago, tá bom? Então essa aí é uma característica do Windows, tá? A outra característica do Windows é que ele pertence à Microsoft, então ele é pago e qualquer empresa que desenvolve e vende o Windows é a Microsoft,
tá? É a Microsoft que desenvolve e vende o Windows, tá? A outra característica do Windows aí é interface gráfica. Afinal de contas, como a gente já aprendeu, o Windows ele tem a sua interface gráfica. Isso até é uma coisa bem interessante de falar, porque a interface gráfica do Windows ela é a interface gráfica mais famosa de todos os tempos, visto que o menu iniciar, a barra de tarefas, é, a forma, né, como os ícones são arrumados ali no Windows, é algo assim muito clássico, tanto que desde o Windows 95 até o Windows 7, né, em 2009, não houve mudança na interface gráfica. Em 2008, a Microsoft ela lança o Windows 8, 2008 não, desculpa, 2011 mais ou menos ali, né? A Microsoft ela lança o Windows 8. Porém, no Windows 8 ela tira o menu inicial, ela faz uma mexida drástica na interface gráfica do sistema, e isso causou, né, aos usuários do Windows uma, uma decepção muito grande, porque a interface gráfica do Windows com aquela forma padrão do menu iniciar, da barra de tarefas, é muito conhecido e muito querido por quem já usa o sistema. Tá? Bom, aí no Windows 10 a Microsoft voltou a usar novamente o menu iniciar, a barra de tarefas, ela, vamos dizer assim, corrigiu a princípio o erro que tinha acontecido, né? Bom, tá aí multitarefa, né? Então o Windows ele é multitarefa. O que significa multitarefa? Multitarefa significa que eu consigo ter vários programas abertos ao mesmo tempo no Windows, né? Na verdade, a maioria, na verdade hoje todos, né? Os sistemas operacionais que a gente tem aí de smartphone, de computador, eles são multitarefas, né? Mas, querendo ou não, é uma característica do Windows aí, eles foram os primeiros a fazer isso, né? Foi pioneiro nisso daí, onde você podia abrir vários programas. Tanto que o nome Windows, né, para quem não sabe, o Window em inglês é janela, né? Então, cada janela é um programa. Então, o nome do programa é Windows, significa janelas. É porque o programa, quando ele já foi lançado, né, o sistema, ele foi caracterizado por um programa que abria muitas janelas, porque abria vários programas ao mesmo tempo, tá? Multiusuário. O que é multiusuário? Multiusuário, pessoal, significa que vários usuários podem usar o mesmo sistema, o mesmo computador, né? No computador você pode ter lá o perfil do pai, da mãe e da tia, né? As três pessoas da família usam o computador. Isso é um sistema multiusuário, né? Outros usuários. E o interessante é que eu estou usando o computador, eu preciso que meu pai use o computador, eu estou na empresa, eu preciso que o colega use o perfil dele no computador, eu posso sair do meu perfil, ele usar o dele, e depois eu voltar a usar o meu de novo, e aquilo que estava salvo no meu ficar guardado, né? Então isso que é importante, isso que é um multiusuário, tá bom? Bom, e aí nós temos aí multisessão para o gameplay e Camel, que é o que a gente vai falar ainda, tá? Esses tópicos aí, esses três últimos tópicos, eu vou deixar para a semana que vem. Na semana que vem a gente vai continuar a discorrer desses três últimos tópicos, né? Multisessão para o gameplay e Camel, e vamos conhecer as versões do Windows, né? Todas as versões do Windows que foram lançadas até agora, qual a característica de cada uma. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de fazer os exercícios, tá? De estar estudando. Qualquer dificuldade pode estar entrando em contato comigo, tá? Desde já agradeço aí a atenção. Tudo de bom aí. Uma boa semana para todos.